Mais uma vez, dou as boas-vindas ao VCast, o podcast da Voit, onde a gente trata todos os temas de sustentabilidade e ESG. Eu não vou falar que eu tenho 2 convidados especiais, porque eu seria muito repetitiva, mas a verdade é que temos 2 referências conosco aqui hoje. Nosso tema será intergeracionalidade, como que as diferentes gerações estão se portando no mercado de trabalho, como que a gente prepara o nosso futuro das nossas empresas com quem está entrando agora. Então, essas referências vão se apresentar já. Ari Medeiros, 41 anos de experiência na indústria de celulose, certo, Ari? 25 desses como executivo, num novo momento de carreira, que eu vou deixar você contar melhor, nosso conselheiro, mentor, palestrante, um momento muito bonito e muito pertinente com a sua fase, certo? E o Bruno, que eu também vou deixar contar já, Bruno na geração Z, não, Millennial, diretor de inovação e sustentabilidade da AHK, que é a Câmara Brasil-Alemanha de Comércio, toca diversas iniciativas em sustentabilidade e tem tudo a ver com o nosso tema hoje, pessoas, certo? Ari, por favor, vamos começar por ordem alfabética. Bom, boa tarde, Laline, é um prazer estar aqui, me sinto honrado com esse teu convite e me sinto muito à vontade para falar desse tema. Então, eu me considero um jovem aprendiz de 65 anos, com muito brilho nos olhos, muita vontade de compartilhar essa minha história de vida, né? E vivendo um novo momento, né? Sou muito grato pela minha vida de executiva, mas agora eu virei a página, estou num outro momento, vivendo muito mais próximo da família, dos meus objetivos pessoais, familiares, e gostaria de compartilhar isso com vocês. É um prazer, tá? Obrigada por ter aceitado esse convite. Veio lá de longe para estar aqui com a gente hoje. Obrigada. Bruno. Bom, Laline, muito obrigado pelo convite. É um prazer estar com vocês aqui hoje, discutindo um tema tão importante. Como você apresentou, eu sou diretor de inovação e sustentabilidade da Câmara Brasil-Alemanha aqui de São Paulo. Tenho 36 anos, já que é para falar sobre gerações, e eu acho que é interessante porque eu pude acompanhar o trabalho há 16 anos já, então não estou na geração do Ari, mas pude acompanhar e trabalho muito com pessoas de gerações acima e também novas gerações. Então podemos dizer que estou um pouco no meio dessa discussão, então vai ser legal poder ter essa troca e entender e trazer um pouco dessa experiência que tem trabalhado tanto pessoas com gerações acima, abaixo e acompanhar também esse momento de transição e transformação. E eu nunca falei a minha idade, porque não faz parte, mas hoje faz sentido, eu tenho 49. Eu achei bem interessante que eu estou bem no meio aí, né? Na média de vocês dois. Então vai ser bem bacana. Geração X na veia minha. Gente, a gente quer muito tratar e se preocupa muito nas empresas com algum gap que possa estar ficando, com quem está entrando. Nós vemos que tem, por um lado, falta de vagas, talvez em alguns lugares. Por um outro lado, em algumas regiões, um excesso de mão de obra. Na visão de vocês, vamos primeiro escutar aí a experiência e depois o Bruno, que trabalha bastante nessa frente de desenvolvimento e planejamento de talentos. Qual que é a dicotomia aí entre escassez de mão de obra, não consigo pessoas para trabalhar na minha fábrica, e o excesso de pessoas procurando trabalho? Ari, como que você vê isso hoje no nosso cenário industrial, digamos? Bom, Laline, ótima pergunta. Isso, para mim, é um problema estrutural do nosso país, não é só no nosso setor. Está se agravando muito no setor de celulose e papel nos últimos anos em função dessa efervescência que o nosso setor está vivendo. Viu, Bruno? Não sei se tu sabes, mas eu, nos meus 41 anos de militância nessa área, nunca tivemos um momento de tanta pujança, de tanta evolução, de crescimento de projetos. E aí entra essa questão da escassez de mão de obra por uma falta de estruturação, né, de formação de mão de obra específica para o nosso setor. E aí entra uma função das associações, das universidades, do próprio Senai, de criar um processo para fomentar essa formação, agregado a essa questão das gerações, geracional, porque a nova geração, né, que está chegando, ela tem muito a ver com outros objetivos, outros propósitos, e precisa ser trabalhada para poder realmente ser uma excelente mão de obra para o nosso setor. É o maior contingente hoje da população mundial, é a geração Z.
Então, como nós temos que trabalhar isso para que essa escassez possa ser minimizada? Ok? E agregando aqui a fala do Ari, que eu acho que é interessante, o mundo e talvez seja um pouco óbvio que eu vou falar agora, o mundo está em transformação. Isso acontece cada vez mais rápido, tanto no sentido da economia, dos negócios, quanto das próprias gerações e a forma que essas gerações lidam com a educação, com a economia, com a forma de se consumir e assim por diante. Então, ao meu ver, além e talvez até temos que pensar, eu tenho escutado muito também, que muitas vezes não necessariamente é a falta de mão de obra, mas a falta do match entre a mão de obra e a qualificação. Então, você trouxe o Senai, por exemplo. O Senai de São Paulo vem fazendo um trabalho brilhante para entender, de um lado, quais são as principais ocupações demandadas pela indústria e quais são, por exemplo, as principais áreas de formação dos novos jovens ou dos novos técnicos. E não necessariamente sempre é uma questão de quantidade. Muitas vezes existe o volume de pessoas que está sendo formado, ele talvez até consiga cumprir aquela demanda que existe. Mas nem sempre existe o match da ocupação. Será que a gente está formando as pessoas para, de fato, aquelas ocupações que a gente precisa hoje e vai precisar amanhã? E aí entra num ponto, que é exatamente esse. Qual o conteúdo que a gente vai trazer para essas pessoas, para que realmente sejam conteúdos assertivos? Então, por exemplo, tem a questão da indústria do papel e celulose. No Brasil, a gente fala muito sobre transição energética, a gente está falando muito sobre tecnologias de emergência, inteligência artificial, economia circular. O quanto esses temas, de fato, estão presentes nas formações de hoje. E eu acho que um outro ponto também que vale a pena a gente trazer mais para frente ao longo da conversa, não é só o que está sendo ensinado, mas como está sendo ensinado. Porque trazendo um pouco para a questão geracional, vou tentar não me aprofundar muito, e principalmente vindo da área de inovação, quando a gente fala que o mundo está se transformando, ele está se transformando, por exemplo, na questão da quantidade de informações que a gente tem acesso. A velocidade que a gente tem acesso a essas informações. Então, eu tenho filhos. Eu tenho uma filha de 4 anos e um filhinho de 7 meses. Obviamente que eles não têm acesso ainda a telas, de forma muito restrita, minha filha é mais velha. Mas o tipo de conteúdo que nós tínhamos acesso à nossa época, que na verdade não era nenhum, porque nessa época, com 4 anos, a gente não tinha acesso zero à tela, é muito diferente. Obviamente, quando ela chegar numa idade de formação, ela vai demandar outro tipo de estímulo para que, de fato, ela consiga estar engajada, estar interessada em aprender. Então, eu deixo, assim, talvez esses 2 pontos para a gente aprofundar ao longo da conversa, que é o que a gente está ensinando, se de fato tem esse match com as demandas, com as ocupações que a gente precisa hoje, e como que a gente está ensinando. Porque aí, pensando na questão geracional, aquele modelo de sala de aula tradicional que a gente pensado lá atrás, não gera dopamina suficiente para manter o jovem ativo olhando para o professor. Então, como é que a gente consegue competir nesse mundo de dopamina fácil que a gente tem para trazer as pessoas, de fato, para que se qualifiquem? Obrigada, Bruno. Esse ponto que você trouxe é bem interessante, né? O que e como estamos ensinando, e me remeteu a parte da sua filha, uma conversa que nós estávamos tendo agora há pouco. Essa geração não tem culpa, o Ari falou para mim, essa geração não tem culpa de ter nascido com a tela, com o celular na ponta dos dedos. E além do match do que estamos ensinando e como, a indústria continua existindo. E essas posições a gente não consegue preencher. Ari, conta um pouco para a gente, você vendo as gerações passarem pela indústria, é uma questão de aperfeiçoamento ou de formação, ou não importa a maneira como a gente entenda o que se precisa ensinar para essas posições, nós estamos sendo atrativos? Eu gostei muito da exposição do Bruno e eu gostaria de pegar esse ponto, né? Esse assunto me fascina, porque, como eu disse, nós estamos vivendo um momento que a indústria é praticamente inédito ter as 4 gerações ao mesmo tempo na indústria. E, de certas vezes, eu me sinto até aliviado de não ser mais um gestor no dia a dia, porque ter que conviver com esse problemaço. Primeiro, tudo passa pelo respeito. Tudo inicia pelo respeito. E aí, Bruno, vem o entendimento, né? A minha geração, né, baby boomer, 60 anos, não existia bullying. Não existia problemas de relacionamento. Todo mundo se dava bem e tinha os seus problemas diferentes. Tu falou que tu nasceu com 35, não tinha tela. Imagina eu. Não havia nem computador e nem internet na minha formação.
E eu tenho que entender esse contexto. Então, Laline, eu acho que esse é o grande desafio das empresas, saber contextualizar as 4 gerações, né? Z, X, Y, X e Baby Boomer, dentro do mercado de trabalho. Uma coisa que eu brinco sempre, né? Você está velho. Velho é o teu passado. Eu estou jovem. Eu estou com 65 anos, mas na minha melhor condição profissional, em termos de maturidade, em termos de conhecimento, de vivência. Então, o cara que achar que eu estou velho, está por fora. E todas as pessoas, 50, 60 a mais, têm muito a contribuir. Então, cabe às empresas entenderem que essa experiência acumulada ela é muito rica. Por outro lado, nós temos que entregar propósito para as novas gerações, dentro do respeito que se tem que ter, que eles não têm culpa de terem nascido com toda a formação que eles têm. E aí tem uma geração chamada geração sanduíche, que é o teu caso, Laline. A geração X e a geração Y, por que chamam de sanduíche? Porque ela está espremida entre a minha geração e a geração Z. Vocês têm que cuidar dos pais, cuidar do trabalho, da família e dos filhos. Então, isso realmente é a grande questão que nós temos que resolver. A sociedade vai ter que resolver, os educadores vão ter que resolver, os gestores das empresas vão ter que resolver. E eu vou falar uma coisa com toda certeza, as empresas não estão preparadas. Eu saí de uma empresa moderna, trabalhei nos últimos 25 anos nessa empresa, em outras do setor, todas com uma visão, né, avançada, mas não estão preparadas ainda para acomodar as 4 gerações dentro desse novo contexto. Então, acho que nós vou abordar esse tema, mas o que eu posso dizer respondendo a tua pergunta? As empresas não estão preparadas. Isso é uma pergunta ainda sem resposta. O Bruno tem contato com diversas empresas, né, Bruno, de diversos setores. Você vê que essa questão de não estar preparado, ou talvez não sabemos lidar com isso, isso é geral? Isso se repete mais em algum tamanho de empresa ou ramo de atuação? Como que você vê essa preparação se a gente sabe o que tem que ser feito? Olha, eu acho que é um aprendizado contínuo. E essa palavra é uma palavra bonita dentro dessa questão de formação, questão geracional, que além de a gente ter uma aprendizagem contínua em relação a conteúdos técnicos, soft skills, hard skills, essa questão geracional também é um aprendizado contínuo, até porque as gerações vão mudar. Como vai vir a nova geração que vai ser nativa de inteligência artificial? O meu filho de 6 meses né? Vai ser nativo de inteligência artificial. Eu não sei o que eu vou fazer para educar ele, para que ele não seja um dependente de inteligência artificial e sim um nativo de inteligência artificial. Então eu diria assim que eu acho que ninguém está 100% preparado por isso, porque de fato é uma corrida que está em transformação, uma coisa que está acontecendo ainda. Obviamente, empresas maiores que têm RHs mais robustos, eles conseguem ter mais ferramentas e mais pessoas pensando em torno disso. Obviamente que o problema dele também é exponencial, porque ele tem mais gente dentro da empresa. A menor empresa, ela não vai ter o RH forte, mas tem menos gente, então tem menos passivo para acontecer isso. Então, eu diria assim, o problema ele vai estar em qualquer empresa que tenha mais de uma geração, que é praticamente todas as empresas. E o grande trunfo de tudo isso, mas que é algo muito complexo, é como tirar o melhor de cada geração. Porque eu entendo, por exemplo, que cada geração, por conta do contexto que ela viveu, por conta das ferramentas que ela tinha acesso na época, ela vai ter habilidades, talvez, que sejam um pouco diferentes uma das outras. Com certeza. Em relação ao nativo de inteligência artificial, ele vai saber usar a inteligência artificial melhor que uma pessoa que não era nativo. E da mesma forma, essa pessoa que não era nativo, talvez ele vai trazer, além de toda a experiência que ele tem de horas de voo, outras ferramentas que aquela pessoa não teve contato ainda. Então, acho que o grande segredo, que você usou muito bem a palavra, o respeito, é o respeito também no sentido de qual que é a expectativa que a gente cria de cada um. Porque trazendo também o aspecto da sustentabilidade, que eu acho importante, do lado social, direitos humanos e afins, não é tratar os diferentes como iguais, mas tratar os diferentes devido às suas diferenças para que a gente consiga trazer igualdade no final do dia para essas pessoas. E a questão da geração é a mesma coisa. Como é que a gente tira o melhor de cada um sem frustrar, sem expor? Porque como você colocou e vocês colocaram, o jovem não tem culpa de ter nascido num ambiente que ele é
bombardeado de dopamina fácil e, de certa forma, grande parte inútil, vamos dizer assim, que tem que competir com o trabalho, dia a dia, a profissão. E aí, como é que a gente consegue, de fato, trazer ele para o barco? A velocidade que eles operam é diferente da minha velocidade, que é diferente da sua velocidade. A gente fala muitas vezes que o jovem com 18 anos de idade já quer ser CEO. Pô, tudo bem, o jovem com 18 anos de idade, muitas vezes, já fez 3 intercâmbios, estudou em 2 universidades fora, já tem 2 anos de estágio. A gente, há 20 anos atrás, com 18 anos de idade, sabe? Minha primeira viagem foi com 35 anos. Exato, você faz hoje, por exemplo, eu sou diferenciado nesse negócio. Um processo seletivo, você vai fazer uma dinâmica em grupo, a pessoa, infelizmente, hoje, que não tem ali, tudo bem que eu estou falando de um recorte específico ali para determinadas profissões e posições. Mas se a gente está falando de um cargo corporativo, de um analista, de uma grande empresa, uma grande consultoria, 90% das pessoas na sala já tem alguma experiência internacional, já fizeram N cursos. Então, essa pessoa ela tem uma demanda, uma velocidade, uma expectativa diferente. Como é que a gente atende essa Aline, expectativa? aí eu quero te colocar para o barco, porque o Bruno está trazendo algumas coisas, já falou em diversidade e inclusão aqui, né? Tem assuntos que não tem mais volta, pessoal. A sociedade precisa entender. Transformação digital, inteligência artificial, intergeracionalidade, diversidade e inclusão. Esses assuntos fazem parte do dia a dia das empresas. Não existe mais retrocesso. Quem não entender que tem que cada vez mais se desenvolver e dentro desse processo de melhoria contínua aprender e criar alternativas para esse tratamento, né, vai realmente ficar para trás. E aí, Bruno, tu falas muito dopamina, né, tu falas a questão da diferença, o que a gente precisa, e eu insisto na questão do respeito, Aline, porque cada geração precisa ser entendida dentro do seu contexto. Eu sou de uma geração planejada, cartesiana, né? Eu sou um pouco diferente, eu tive 5 empregos na minha formação de 40 anos. O normal da minha turma é ter um emprego só. É entrar e ficar na empresa no máximo 2. A gente estava comentando a turma da Voit, né? Ainda um tanto, é. Só que o que acontece? Tem coisas, tem características da minha geração que precisam ser absorvidas pela geração Z, e vice-versa. Tu falasse, não, os caras já, com 18 anos já tiveram... Só que o seguinte, eles têm que entender que vão ter mais 50 anos de trabalho. Então, precisa ter o devido tempo de como as coisas acontecem. Sabe? A pirâmide, eu sempre falo, é uma espiral, não é uma linha reta. Então, essa experiência da minha turma, com essa agilidade da geração Z, complementado pela questão sustentabilidade, ESG, visão de mundo, cidadãos do mundo, como é a turma da Z, tem que ser agregada dentro de um grande bolo geracional, mas que tem que ser compartilhado. Então, a questão toda é como que nós conseguimos extrair o bom de cada e transformar isso numa receita positiva. Acho que esse é o grande ponto. Tem que ser compartilhado, né? E aí a gente fala de experiência e de tecnologia. Na minha visão, isso não é uma rivalidade, experiência e tecnologia. A tecnologia traz ferramentas onde a gente pode fazer essa transferência do conhecimento mesmo. Há uma afinidade maior mesmo pelas gerações mais novas com tecnologia, uma resistência maior por quem está mais experiente ou não? Isso não existe, é um mito. Olha, eu não vou dizer que resistência, mas eu acho que eu vou usar uma palavra diferente, familiaridade. E aí é fato. As gerações mais novas têm mais familiaridade com certas tecnologias do que gerações que já passaram há mais tempo. Isso não quer dizer que isso é um obstáculo, um no-go para pessoas, vamos dizer assim, que já têm mais experiência adotarem novas tecnologias ou pelo contrário. Porque, vamos dizer assim, que nem você falou, a tecnologia é meio. Se uma pessoa que tem experiência sabe usar bem a tecnologia, ela vai voar. Da mesma forma que uma pessoa que tem acesso à tecnologia consegue ter uma base de conhecimento e experiência, ela vai voar. Então, como você colocou, acho que o que a gente tem que buscar de fato é a combinação perfeita. A familiaridade, sim, não tem como falar o contrário, assim, é fato, né? A pessoa nasceu, é nativa daquilo, vai ter uma familiaridade maior. Mas tem um ponto interessante. Como é que vai se dar o uso dessa tecnologia?
Porque uma coisa é você usar a tecnologia para fazer uma imagem bonita de um cartão de aniversário. Ou você fazer um meme na internet. Não me lembro agora, uma nova tendência que tem, que é um meme de um tubarão com tênis. E é um meme de um tubarão com tênis fazendo coisas aleatórias. E por que esse meme passou a existir? É uma tendência? Porque eles estão buscando tanto a geração de dopamina, estou batendo um pouco nessa palavra, até desculpa, que para conseguir trazer atenção, os caras colocaram um tubarão com tênis fazendo coisas aleatórias. Então, assim, se a tecnologia é para ser usada para isso, eu prefiro daí talvez uma pessoa com mais experiência, com menos acesso à tecnologia, que vai fazer um uso mais direcionado. Então, é um pouco tricky, assim, essa questão. Eu tenho um exemplo muito bom para te dar, Lali. É claro, é como o Bruno falou, a geração atual tem muito mais familiaridade. A geração milênio, a tua geração, tem muito mais familiaridade. Eu, por exemplo, com 32 anos, eu virei executivo. Então, E eu nunca quis aprender Excel, porque eu achava um saco aquela planilha e eu sempre tinha alguém que fazia Excel. Eu nunca aprendi PowerPoint, além do básico. E eu achei ótimo agora que não precisa mais disso. A IA me dá essa condição. Eu posso entrar num meta da vida e fazer uma apresentação e eu estou me desenvolvendo na inteligência artificial com 65 anos. Então é uma questão de adaptação. Eu acho que não tem como eu querer me abdicar desse novo momento, extrair o que tiver de melhor das novas ferramentas para também não ficar para trás, mas sem abrir mão da minha experiência. Aí vem o contraponto, Bruno. A geração que tem essa facilidade, ela também tem que respeitar o hard skill, né? O soft skill gerado pela empatia, pela escutativa, pela relação. Uma coisa que me preocupa muito é relação interpessoal, né? Assim como tem familiaridade com esse mundo virtual, tem o isolamento. Onde que está o relacionamento? Né? Onde que está o match? Se não for no face-to-face, né? Eu insisto muito com as minhas filhas. Eu tenho filhas de 2 gerações. Presença. Né? Eu abdico presença delas. Deixa celular quando nós estamos juntos, é presença. Então, assim, a gente tem que buscar, de novo, como é que a gente consegue fazer esse compartilhamento e sempre tendo como base o respeito. Ou seja, sabendo que as características são diferentes, né? Que os momentos são diferentes, que as oportunidades, que as facilidades são diferentes, mas também não é porque eu sou de uma geração, né, passada que eu vou fechar os olhos para a tecnologia. Sim. Eu tenho que me adaptar. Agora, eu nunca vou querer disputar com a turma do nativo digital. Eu não consigo nem fazer como é que é o now? Eu ia falar Atari, olha só como é que é como é que é o atual do Atari aí. PSP ou Xbox. Não, entendeu? Então não tem nem como competir. Sim. Entendeu? Eu acho que é muito legal essa discussão, porque vocês veem a complexidade do tema. Tá? É muito complexo mesmo, né? Porque talvez algumas pessoas, assim, ou a sociedade é ficando um pouco mais egoísta, ao mesmo tempo que a gente fala que não tem retrocesso na agenda ESG, nas questões de sustentabilidade, no respeito, na empatia, né? Fomentar diversidade e inclusão. As pessoas também eu sinto um tanto mais egoístas para tentar se proteger, às vezes até. E aí, será que quem tem essa experiência está compartilhando? E quem tem o conhecimento novo que seja, também compartilha? Pode ser por aí um caminho de incentivar a compartilhar mais o bem que nos faz compartilhar o que a gente sabe? Seria talvez um caminho de fazer essa integração? Vou fazer uma analogia e aí eu deixo já o disclaimer desde o início que eu sou uma pessoa que vem da área de inovação e sustentabilidade, não sou um técnico de RH ou de gerações, um psicólogo ou algo do tipo. Então, trazendo uma analogia para o meu lado de inovação, ao longo que a gente estava conversando aqui, eu vejo até uma questão, por exemplo, quando a gente fala de uma conexão entre uma startup e uma grande empresa. O que a startup tem a oferecer? Velocidade, tecnologia, agilidade, criatividade. O que normalmente a grande empresa tem a oferecer? Experiência, robustez, confiança, tradição. E é fácil conectar uma startup a uma empresa? Não. Por quê? Porque são mundos diferentes.
É difícil você estabelecer um rapport entre essas duas coisas. E a mesma coisa quando a gente fala das diferentes gerações. É fácil? Não, não é fácil. Mas existe outro caminho a não ser buscar? Não, também não existe outro caminho, porque as 4 gerações vão estar presentes ali dentro. Então, acho que realmente é uma pergunta que não tem uma resposta exata, falar qual que é a receita do bolo para isso, mas eu acho que passa muito pela questão do respeito, passa muito pela questão da tecnologia, e eu volto até rapidamente à pergunta anterior. A tecnologia ela pode ser algo positivo, pode ser algo negativo, mas ela pode ser algo habilitador. Em que sentido? Eu volto até um exemplo do próprio Senai de São Paulo que eu comentei no início. Eles estão criando uma tecnologia com base de inteligência de dados, inteligência artificial, acesso a N plataformas, onde eles literalmente levantam as ocupações, entendem quais ocupações estão contratando mais, quais ocupações estão tendo ascensão salarial e quais estão tendo queda salarial, aonde estão sendo as formações, quem está se formando em quais ocupações, para realmente estabelecer um match. Então, olha, tem uma nova fábrica abrindo em Osasco. Quais são as competências que vão ser demandadas pela essa nova fábrica? No entorno, tem escolas que estão formando pessoas nessas competências a serem demandadas pela essa nova fábrica? O Senai da região, ele tem cursos e qualificações para as pessoas daquela área que vão se formar e vão ser demandadas pelaquela empresa? Que é a questão do match. Então, acho que assim, a tecnologia, ela pode ser um problema, mas pode ser uma solução para a gente conseguir fechar tudo isso e usar ao nosso favor para realmente diminuir um pouco dessas arestas que a gente tem. Vou trazer a brasa para o meu assado um pouquinho aqui. Eu vou falar de uma entidade, Laline, que para mim é fundamental nesse processo. Chama-se família. Sabe, eu acho que a família tem um papel fundamental nessa questão de uma pergunta que tu fizeste há pouco. Essa impulsividade, essa aceleração da nova geração e a certa impaciência, né, de nós, mais adultos, não termos muita paciência para dar o tempo necessário. Eu acho que a formação que a família traz, no sentido de orientar os mais jovens, principalmente no teu caso, né, tem um casal de gêmeos, da geração Z, passar a tua experiência no sentido de orientar, que tudo tem o seu tempo, que o mundo não vai acabar amanhã, que sendo diretor aos 35 vai ter mais 40 pela frente, o que vai fazer nos próximos 40 anos, porque a nova geração vai viver 100 anos, se eu vou viver 90, imagina a nova geração. Então, eu acho que a base familiar é muito importante nesse processo de reeducação, nesse processo de aculturamento, para que... E a família possa traduzir também como gestor na empresa, né? Uma continuidade da formação familiar, para que realmente a gente consiga equacionar essa pergunta sem resposta. Acho que é uma grande questão, continuo insistindo nesse ponto, é uma grande questão para os novos gestores, né? Além de ter uma liderança compassiva, que é um outro tema, mas ter essa visão de que cada geração tem as suas necessidades e precisa ter a devida dose de paciência, a devida dose de se doar um pouco para que a solução seja encontrada. Não vai ter uma solução perfeita, mas a gente tem que buscar um denominador comum para tudo isso. Mas assim, voltando, eu acho que a base familiar é muito importante nessa formação. E aí, no teu caso, né, o Bruno, como é que tu vai construir a formação dos teus filhos que são crianças, né? Como que tu vai evitar que eles sofram tanto dentro do impacto que o mundo está se formando? Sim. Quando teus filhos estiverem na idade de 20 anos, talvez as profissões nem existam. Serão outras profissões, mas como que tu vai preparar, né, essa nova geração com a base familiar para que isso seja minimizado? E, Laline, 2 comentários rápidos. Primeiro, em relação a filhos, eu juro por Deus que eu não tenho noção nenhuma de como vai ser quando eles tiverem 15 anos de idade. Pois é. Eu nem tento assim muito, mas em poucos momentos que eu tentei não consigo ter noção, porque a gente não... é muito exponencial. Exatamente. A tecnologia hoje, a inteligência artificial. E assim, se sem inteligência artificial as últimas gerações já vem dando alertas que, por mais que a gente tenha mais tecnologias, talvez até por conta disso, o QI não vem evoluindo como nas gerações anteriores, eu não gostaria que isso acontecesse com os meus filhos, vamos dizer assim. Esse é um ponto importante. A gente não quer, como eu falei,
eles podem ser nativos da inteligência artificial. Não quero que eles sejam dependentes da inteligência artificial. Mas respondendo talvez um pouco sua pergunta, tentando minimamente uma fração dela, pegando um pouco do gancho que você falou, a conscientização, sabia? Porque também é o seguinte, muitas vezes a gente tem parte de premissas, e premissas corretas até dessa velocidade que as novas gerações querem e demandam assim por diante, mas a gente também já parou para explicar qual que é o tempo da coisa. Vou dar uma coisa simples. Poxa, você tem uma pessoa que tem uma promoção. Essa pessoa pode esperar ter uma nova promoção em 3 semanas? Essa pessoa pode esperar ter uma nova promoção em 3 meses? Essa pessoa... Eu não sei qual que é o tempo nem a resposta, não vou entrar nesse assunto. Que não é nenhuma dessas. Provavelmente. Essa é a história, Bruno, do espiral que eu falo. Exatamente. Pô, tudo tem o seu tempo. Exatamente. Eu sou novo, mas assim, ao mesmo tempo, eu tô há 16 anos na Câmara, na mesma profissão. Então, são coisas que existe até uma dicotomia, mas é necessário entender o tempo ao tempo. Claro. E é necessário conscientizar. E junto com a conscientização, acho que um outro tema que ajuda também é a questão da cultura. Porque no final do dia, se a gente tem uma cultura que seja aberta, respeitosa e traga consigo também esses valores de conscientização, isso ajuda a resolver muita coisa. Porque também, assim, se a gente não falar no assunto e não tratar isso com clareza e transparência, não adianta a gente achar que isso vai se resolver. Então, a gente tem que explicar, tem que falar. E tem que criar processos e regras também, olha, para poder diminuir também certas discussões e questionamentos, né? Comunicação super importante, né? E a comunicação não é só a gente esperar o que venha de fora, é entre todos, é no dia a dia. Exato. Gente, eu achava que vocês iam me responder tudo aqui, que eu já ia sair com a lição de casa, mas é isso, né? O tema é extremamente abrangente, né? Então a gente pode ficar aqui o dia inteiro e não vai esgotar o assunto. Ele está falando, não sei o que vai ser com os meus filhos em 15 anos, os meus estão com 15, os meninos... Eu tenho uma netinha da idade do teu filho, quer dizer, 1 ano e 8 meses, imagina a preocupação. Qualquer coisa que eu tivesse imaginado lá, com eles pequenos, não é o que já está está diferente. Agora, não dá pra... E se a gente não sabe nem quais serão as profissões do futuro... Né? Como nos preparar? O RH tem que ser o mais estratégico. Mas por isso a questão, acho que do aprendizagem contínua é muito importante. Eu acho que nunca foi mais tão importante a gente falar que a gente tem que ter uma aprendizagem contínua. O mundo cada vez vai mudar mais rápido. Esses ciclos que a gente está falando hoje, cada vez vão acontecer mais rápido. Então, eu acho que daí talvez trazendo um pouco da beleza da inovação que eu atuo nessa área, não é a tecnologia, não é a resposta, mas saber entender qual que é o processo da busca por ela. Porque isso cada vez vai mudar mais rápido. Então, a gente tem que entender assim, como é que eu vou me organizar para poder me adequar mais rápido? Porque a resposta a gente nunca vai ter. As organizações têm que estar sempre exatamente. Isso é uma coisa contínua que vai ter que acontecer. Isso é um grande desafio, Laline. Tá? É o que eu falei. Ainda bem que eu estou fora desse mundo executivo, porque eu não tenho que... Eu posso contribuir com a minha experiência, o que a gente está fazendo, mas eu acho... E isso é uma coisa que as empresas têm que priorizar. Porque é um assunto que não pode ser delargado, não pode ser deixado de lado, né? Tem que ser priorizado. Que, insisto, nós estamos convivendo com 4 gerações ao mesmo tempo. E cada uma tem as suas necessidades, tem a sua contribuição a dar. E a sustentabilidade direta, né? Tem tudo a ver. A empresa sustentabilidade da empresa, do negócio. Todas as empresas estão investindo em ESG, né? Tem o seu trabalho específico, dentro de uma visão de economia circular, de sustentabilidade, de diversidade. Isso é risco para o negócio, se a gente não souber trabalhar parte com do isso. negócio. Então, assim, é aquela história. Hoje nós vemos uma economia, antigamente a gente tinha o papo, né? Economia do stakeholder, né? Então, quando eu comecei, Bruno, tudo é gerar lucro para o negócio, pensando no acionista. Hoje o acionista é uma das pernas, hoje é a economia desculpa, antes era do shareholder. Hoje é a economia do stakeholder. Todas as partes relacionadas têm que ter o seu respeito dentro do mesmo grau. Não é mais o acionista que tem a maior perna. Todos, né, dentro de um processo. E aí entra a sustentabilidade, o ESG, entra o respeito entre as pessoas. E é análogo às situações nas famílias, né? A gente também estava conversando. No passado, os pais falavam, você não podia argumentar, certo? Falou, tá certo, eu faço. Hoje é muito diferente. Hoje a gente tem que estar preparado para argumentar o tempo inteiro. E buscar um meio termo, né, também. Porque eu acho que trazendo até do contexto da família, obviamente são
contextos completamente diferentes. Estou falando de uma filha de 4 anos e um menino de 7 meses. E se ele fala o contexto empresarial, são pessoas de 16 anos para cima. Tem que ter espaço para conversa, mas tem que ter espaço também para disciplina e comprometimento. Então, acho que esse é um pouco como a gente chegar a esse meio do caminho. Tem muitas ferramentas, talvez a gente tenha trazido um lado um pouco mais filosófico e romântico da coisa, mas tem muita coisa, óbvio. Tem programas de empreendedorismo que você consegue mostrar a empresa de uma forma mais empreendedora, porque a gente sabe que as grandes empresas hoje competem com startup. Antigamente o sonho da pessoa era trabalhar, lá atrás era cargo público, depois grandes multinacionais, consultorias, agora o pessoal quer trabalhar no novo Facebook, na Meta. Então, como é que a gente consegue fazer um programa de intra, vou fazer um projeto de hackathon, vou fazer um programa de mentoria reversa, onde o jovem dá uma mentoria para pessoas de gerações acima e vice-versa. Existem formas, óbvio, tem muitas formas, mas é um desafio. Eu acho que o importante é que a gente esteja aberto para isso, não culpe os jovens, as novas gerações. Eu acho que é uma falácia muito grande. A gente durante um tempo a gente fez muito isso. O jovem isso, o jovem aquilo, mas que a gente falou hoje, tem todo um contexto. Ele é assim por conta de um contexto que ele é assim. Então, acho que é importante a gente respeitar o jeito dessas novas gerações, das gerações que já passaram, porque teve um contexto que formou, que cunhou aquelas pessoas daquele jeito. E a gente tem que saber lidar com isso. Eu quero aproveitar, Lali, nesse espaço e agradecer mais uma vez o convite teu, da Voit. Eu tenho uma sugestão para tentar minimizar um pouco essa questão de escassez de mão de obra, essa questão geracional. Como conselheiro, diretor da BTCP, né, que é a Associação Brasileira Técnica de Celulose, é uma grande questão que envolve o nosso setor. Eu comecei um embrião, né? Estou motivando que haja aí uma formação de um triângulo de forças, onde o Senai faria parte de formação de mão de obra, especificamente através de uma grade curricular. Né? As empresas, seja fornecedoras, grandes fornecedores como a Voit, ou os grandes fabricantes, como o caso da Veracel, onde eu trabalhei, e a BTCP fariam, né, um trabalho de formação de jovens de 18 a 22 anos, em locais, nas capitais, em regiões onde há essa disponibilidade no Brasil inteiro, onde as fábricas se localizam. E essa formação, que poderia ser de 1, 2 anos, de toda a grade, desde operadores, florestais, né, mecânicos, eletricistas, seriam distribuídas para o Brasil, onde há escassez de mão de obra, após formados. Mas aí, nessa grade, Bruno, tem que entrar toda a questão de formação psicológica, do propósito da geração Z, como que vai fazer para formar e reter esses talentos, como que vai motivá-los com propósito para que eles permaneçam mesmo em locais que não têm tanta disponibilidade, como é o caso, por exemplo, do Mato Grosso do Sul. Então, como que nós vamos... Eu acho que essa sugestão é um embrião que pode funcionar. Já começou a funcionar lá na Bahia, pode ser utilizado no Brasil inteiro. Então, o que eu espero é que realmente as empresas, né, o Senai, os órgãos públicos se mobilizem para que a gente consiga dar uma resposta, pelo menos inicial. E aí nós vamos aprendendo, como tu falou em melhoria contínua, nós vamos aprendendo com a caminhada. É isso, uma via de duas mãos, né? Porque a gente toma as iniciativas para conseguir formar, mas também tem que entender Sim. como proporcionar esse propósito buscado, né? Bom, eu vou falar ainda da minha parte antes da gente encerrar. Eu acho lindo. A gente apontou ali uma vez, tem a Beatriz, a Rani, a nossa geração Z, trabalhando super capacitadas, super abertas a escutar. No passado... Não acredito que ela tem 23 anos só, eu acho que tem mais, mas ela me disse que tem 23, tá bom. Ela encaixou ali na faixa, né? Super madura, né? Que você não conversou com a Rani ali também, super maduras. Então, eu tento tirar o maior proveito disso. Fora na hora que eu faço, não sei fazer funcionar isso aqui, por favor, me ajuda. Mas o proveito disso, né? Ouvir o quanto que a gente aprende também ouvindo quem está chegando sem achar que sabe de tudo também. Sem dúvida. Vou agradecer mais uma vez a participação de vocês mesmo, muito especiais para mim. Bruno, a gente conhece há um tempo aí, bastante. Ari veio super intenso agora no relacionamento mais recentemente, nesse seu novo momento. Deixa uma mensagem de finalização, por favor.
Eu começo, então? Fica à vontade. Obrigado. Não, eu me sinto muito à vontade, Aline, quero novamente agradecer, adorei conhecer o Bruno, né, a capacidade. Eu acho assim, pessoal, tem resposta, a gente precisa entender, né, que nós não falamos em indústria 5.0. O que é indústria 5.0? É toda a transformação em inteligência artificial tendo o homem como protagonista. Então, nós temos a capacidade de evoluir com essa velocidade que o Bruno citou, mas sempre trazendo novas soluções. Então, nós vamos achar resposta, Laline, sem dúvida nenhuma, para essa questão das 4 gerações no ambiente de trabalho. Nós vamos criar formas de conseguir compatibilizar, porque a história da humanidade mostra que as soluções virão, né? Não é fácil, a resposta ela não é simples, ela é complexa, mas ela pode acontecer. E eu aqui na minha nova função como conselheiro, né, muito brilho nos olhos, estou aqui para tentar contribuir sem trazer a solução, porque não é a minha função agora trazer a solução, mas orientar, né, baseado em respeito, baseado no conhecimento que eu adquiri, para que as partes desse todo possam ser cada vez mais complementares. Então é isso, né? Eu agradeço novamente, adorei te conhecer, Bruno, um prazer. E conte comigo sempre quando precisar, e muito obrigado aí pela assistência de vocês. Obrigada. Ari, prazer foi meu. Laline, mais uma vez, muito obrigado. Eu acho que de forma simples, assim, o respeito e a curiosidade. Porque se a gente tiver respeito de entender as diferenças e curiosidade em querer saber mais, as coisas vão fluir. Caso contrário, também tudo vai dar errado. Porque, assim, não adianta também o pessoal não ter respeito, não ter curiosidade, então um vai falar, o outro vai entender errado, um vai falar, o outro não vai querer ouvir. Porque também tem aquela questão, falamos de comunicação. Uma coisa é a gente falar o certo, mas o certo, as palavras, a não ser que sejam muito literais, elas dão margem para interpretação. Sim. Então, quanto existe o respeito à vontade também de falar bem, mas ouvir bem? Então, acho que é respeito, curiosidade e conscientização acima de tudo. Obrigada, Bruno. Ari, obrigada. Então é isso, o humano no centro de tudo, né? O homem e a mulher, tá, Ari? No centro. O homem Aprendemos, no aspecto geral, tá certo? A pessoa, né? A pessoa no centro. Agradeço mais uma vez, muito obrigada pela audiência também. Temas, sugestões, comentários podem mandar para o nosso e-mail, sustentabilidade@voit.com. E nos vemos na próxima.